E não tinha lugar melhor para começar esse vídeo, senão no estádio do meu time do coração. Cheguei em Porto Alegre, pronto para o Campeonato Gaúcho que acontece amanhã. Estou hospedado na casa do meu primo, que fica a uns 200 metros daqui do Beira-Rio. E como eu vim pelo turno da manhã, agora de tarde eu estou aproveitando para espichar as pernas um pouco, descansar e dar uma voltinha para soltar e conhecer o entorno do Beira-Rio. Eu confesso para vocês que no vídeo anterior que eu deixei aqui no canal, eu estava numa choradeira desgraçada porque eu não estava conseguindo treinar bem. E milagrosamente eu encaixei um baita treino na quinta-feira, no dia de ontem, que me deixou muito confiante para brigar pelo pentacampeonato amanhã, tá? Não posso prometer o recorde da competição, mas eu garanto para vocês que vai ser difícil tirar o título de mim esse ano ainda. Pode ser que ano que vem alguém me vença, mas esse ano vão ter que correr muito, porque depois daquele treino o nível de confiança subiu muito, tá? Então, enquanto eu dou uma caminhada aqui, eu vou espairecer um pouquinho, vou deixar para vir amanhã de manhã lá na Sojipa já explicar o horário das provas, qual horário eu corro cada prova, mas resumidamente é tudo num dia só. Não tem essa de sábado e domingo, não tem essa de 3 dias de competição, igual as outras competições que vocês acompanharam aqui no canal já. Então eu vou participar dos 100, dos 200 metros, do revezamento 4x100, do revezamento 4x400, tudo em um único dia. É uma coisa bastante desgastante, tanto é que na semana seguinte a gente vai dar uma diminuída, descansar um pouquinho mais, mas assim que der a gente já volta a treinar pesado, porque daí daqui a 10 semanas a gente vai ter o Troféu Brasil de Atletismo e eu espero estar 100% recuperado para conseguir correr, talvez a minha melhor marca da vida, mas isso vai depender de outros fatores que não só o meu querer. Mas eu quero ser pentacampeão gaúcho, tanto dos 100 quanto dos 200 amanhã, e espero que no final desse vídeo eu consiga este grande feito. Vamos, Inter, vamos, ANR. Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Já estamos aqui pela Sojipa, cheguei faz uns 15, 20 minutinhos, me ajeitei, deixei minhas roupas preparadas já, peguei meu número de competição, confirmei a prova do 100, agora são 9h30, 9h40 vou começar meu aquecimento, porque às 10h40 eu corro a semifinal dos 100 metros. No turno da manhã eu tenho só a semifinal e ao 12h05 eu acho, tem o revezamento 4x100. São só essas duas provas que eu vou fazer pela manhã. E depois, à tarde, eu tenho os 100 metros, a final, às 2h15. E às 13h30, a final por tempo dos 200 metros, tá? E lá no final do dia, talvez eu corro 4x400. Minha equipe não me inscreveu nessa prova. Então, não sei se eu vou acabar participando dela ou não. Queria participar, que é tradição encerrar o campeonato adulto correndo 4x400. Mas só vou descobrir isso mais tarde, tá? O que interessa agora é focar nas provas que eu estou inscrito e basicamente em relação a estratégias eu vou fazer um aquecimento geral bem grande agora para fazer um aquecimento específico bem curtinho e deixar para aquecer específico de tarde, porque não vale o desgaste agora pela manhã, considerando que eu vou ter um 100 e 1h15 depois vou ter um 200 metros no turno da tarde. Os dois eu vou ter que correr na máxima intensidade, tá? Expectativas para hoje, em relação a tempos eu tô meio cego, não sei o que pode acontecer, mas eu estipulo que correndo muito bem eu consigo correr na casa dos 10,60, talvez 10,70. Correndo mal, 10,80, tá? É o que eu consigo estipular, mas ainda assim pode acontecer de eu correr ainda melhor, pode acontecer de eu correr muito mal por conta de todo aquele processo que eu já mostrei para vocês aí de que eu não estava conseguindo treinar bem, por conta das lesões, enfim. Tomara que a sorte esteja a nosso favor hoje também, porque a gente vai precisar um pouquinho. Mesmo assim, o objetivo vai ser campeão, beleza? Eu tô com outro grande problema aqui, que é em relação aos meus filmmakers, que não vieram junto nessa competição, então eu vou procurar algumas pessoas para me ajudar na filmagem da semifinal, do revezamento, da final dos 100 metros, dos 200, e se conseguir um vídeo de qualidade eu deixo na sequência aí para vocês, beleza? Vou ali pro setor de aquecimento, já estou com a prova confirmada, vou aquecer ali assim, e mais tarde eu venho falando dos resultados, comentando sobre cada uma das provas, e acho que é isso, tá? Eu tô confiante pelo treino que eu fiz na quinta-feira,
então já não tô tão cagado, tão depressivo, tão para baixo, igual eu tava nas últimas semanas, beleza? Tudo dê certo aí, quero encerrar esse vídeo como pentacampeão, pelo menos dos 100 metros. Pra mim, sou leve. Vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Vamos! Uhul! Semifinal dos 100 metros está entregue por aqui, deu algo na casa dos 11,0, de acordo com o que eu peguei aqui no relógio. Não saiu oficial ainda, mas também não estou muito preocupado em relação ao tempo. Corri muito solto, muito leve, muito conservador, não fiz força durante a prova e era isso que eu buscava agora, justamente porque quando a gente foi entrar na pista atrasou um pouco, chamaram a gente antes da hora, não estava nada pronto e eu acabei perdendo um pouco do aquecimento. E também porque eu quero recuperar um pouquinho da confiança durante a competição e não simplesmente estourar tudo no primeiro tiro e de repente dar algum problema. Para isso, eu vou entrar um pouquinho mais forte agora no revezamento ao meio-dia e depois a gente descansa e aquece bem específico, aquece bem forte para os 100 metros, tá? Se eu conseguir melhorar e ser mais agressivo no bloco e entrar rasgando o tiro, pode ser uma marca muito boa ali, na casa dos 10,60, de acordo com o que eu já tinha falado para vocês, tá? Se tudo tiver a favor, pode acontecer de eu fazer minha melhor marca da vida, mas o foco vai ser em correr bem e vencer a prova, como eu já deixei bem claro para vocês, mas antes a gente tem um revezamento 4x100 para apertar e chegar 100% confiante para a final que vai acontecer no turno da tarde, fechou? Fiquem na sequência com o reveza, a gente está um pouco desfalcado, um dos nossos atletas acabou machucando nos 100 metros e a gente perdeu ele, vai colocar um atleta que não está correndo tão bem, mas é do jogo, vamos fazer o que dá para conseguir o melhor resultado possível. Depois de uma meia hora de atraso, a gente correu o revezamento 4x100, acabamos fazendo uma corrida de recuperação, largamos mal, largamos atrás de todo mundo praticamente, peguei o bastão em 4º lugar, conseguimos ficar na 2ª colocação. Conforme eu já tinha dito, busquei fazer uma corrida mais apertada, uma corrida mais forte, travei um pouquinho ali, então a meta agora para a final dos 100 metros, que ocorre daqui a uns 50 minutos, vai ser encaixar um bom bloco de partida, entrar muito concentrado, e tentar correr relaxado, tá? Pelo amor de Deus, o cara não consegue gravar sem som, valeu, meus amigos. Mas enfim, vou fazer só o aquecimento direcionado, aquecimento específico agora, entrar numa concentração muito grande, porque a marca dos 100 metros na semifinal foi de 10 segundos e 91, correndo solto, completamente relaxado, sem fazer força, o que me surpreendeu positivamente, porque ano passado eu ganhei a final com 10,92, então eu fiz na semifinal uma marca melhor do que a que eu fui campeão no ano passado. E se tudo der certo, se eu estiver bem aquecido, estiver pronto, preparado mentalmente, vai dar certo fazer uma grande marca. Pelo menos um 10,60 eu prometo que vai sair. Já fiquem na sequência então com a final dos 100 metros rasos. Vamos rumo ao penta. Vamos, Gustavo, vamos, Gustavo, vamos, Gustavo, vamos. Uhul! É penta! Eu vou falar primeiro sobre os 100 metros, vou fazer uma pausa e vou falar sobre o 200, porque eu corri a final do 100, corri a final por tempo do 200, e aí só agora peguei o celular, tá? Primeiro de tudo, isso aqui tá uma merda,
tá tudo atrasado, tá tudo desorganizado. Tava aquecendo para entrar em determinado horário, atrasou uns 20, 30 minutos, perdi um pouco do aquecimento. Aí a gente entrou na pista, mantive o aquecimento, chamei a torcida junto para fazer uma marca boa. Na hora do tiro, falhou o tiro. Quase queimei. Falhou o tiro do 100, simplesmente não saiu o som. Eu ouvi o árbitro clicar, e não saiu o tiro. Perdi toda a concentração, fui mais receoso, e ainda assim eu corri um 10,65. A primeira vez que eu fui campeão gaúcho, lá em 2021, eu corri 10,64. Hoje, sem estar bem, sem estar 100%, largando de forma passiva, não tão agressiva quanto eu gostaria, eu corri 10,65, sem ter conseguido treinar direito. E fiquei bastante feliz pelo resultado, pela marca, porque não correndo bem, eu corri 10,60. Talvez se eu tivesse encaixado todos os treinos que eu gostaria, eu poderia ter feito o recorde da competição. Mas a gente não pode ficar vivendo do IC, beleza? Pentacampeão gaúcho dos 100 metros e dos 200 que vocês vão conferir aí agora. Depois de ter atrasado tudo que era prova, eles tentaram jogar uma prova atrás da outra. Eu basicamente cheguei de 100 metros, fui lá para a câmera de aquecimento, do lado da câmera de chamada. Deu 15, 20 minutos, eles já chamaram para os 200 metros. Então não deu tempo de fazer praticamente nada, mas eu entrei consciente de que eu havia corrido muito bem os 100 metros e que tinha tudo para eu correr ainda melhor o 200. Não sei ainda o tempo porque não saiu, mas vocês já vão ter conferido no vídeo. Mas eu acredito que deu muito próximo da minha melhor marca da vida, tá? Eu corri com uma estratégia conservadora, consegui encaixar uma boa prova, uma das melhores provas de 200 que eu já corri na minha vida. Entrei na primeira metade dos 100 metros, dos primeiros 100 até uns 50, 60, crescendo bem na prova, corri solto, deixei os meus adversários chegarem um pouco perto de mim ali no final do primeiro 100 metros. E depois, quando eu entrei na reta, eu retomei toda a minha velocidade e consegui segurar muito bem até o final. Gostei dessa prova e encerro minha participação nas provas individuais com o pentacampeonato dos 200 metros também. Depois, na finaleira, a gente tem um 4x400, tá? Que eu vou deixar logo na sequência vocês conferindo aí, para não ficar falando demais. E depois do 4x400, que a gente tem uma pequena chance de ser campeão, eu venho fazer o encerramento do vídeo com vocês. Não sei se eu vou encerrar o vídeo aqui em Porto Alegre já, ou vou encerrar quando eu chegar lá em Venâncio, mas basicamente eu vou ter que voltar para Venâncio. Amanhã de manhã eu venho para a região metropolitana de novo, porque a gente trabalha na Copa RS com a AVV, com a Associação de Vôlei, em Novo Hamburgo, tá? E a gente passa o dia inteiro lá. E é isso, vida de profissional de educação física, basicamente é competição atrás de competição.
enquanto rola o 4x400 feminino, acabo de me apresentar como campeão do 4x400. Com uma perninha de 49 segundos, absurdos, que eu segurei a corrida de um jeito que eu nem esperava segurar. A gente se sagrou campeão, terceiro ouro na competição, tava com saudade de ganhar revezamento e tô podre de cansado. Fala, professor! Vamos pro... Tri. Penta? Não, tri é hoje. Ah, tríplice e coroa, 3 ouros, perfeito. Atleta olímpico. Pré-olímpico. No llegué. Quase. Aliás, no fui porque Cuba no participó en los Juegos Olímpicos de 1984. Yo tenía índice en maratón en 5.000 y 88 tenía índice en maratón y no participó. ¿Y tú porque no participou. O Denner tem que cuidar que se ele pisar demais na grama ele vai começar a ficar verde. Ficando verde já, meu Deus. Vai vir PNR, bomba! Tem que ser. Enfim, gurizada, depois eu venho encerrar o vídeo aí com vocês. Aqui na pista ainda bem curtinho, depois mais um encerramento lá em Venâncio. Mas é isso aí, tô bastante feliz de ter feito boas marcas, mesmo não tendo conseguido treinar do jeito que eu gostaria. E, enfim, não vamos ficar vivendo do se, a gente fez acontecer da maneira que a gente conseguiu hoje e saímos daqui com 3 ouros. Eu só não saí daqui com 4 ouros, ganhei essa prata aqui por causa desse merda. Acontece, eu vim e aí aconteceu um troço chato, nem eu acreditava, mas ele tem 3, a gente podia cada um ter 2, mas ele não sabe dividir. Você roubou o meu quarto ouro. Vacilou, nem treinar ele treina, nem treinar ele treina, esse merda ele ganhou 4%. Faz parte, os outros eram muito bons, eu tive nessa barca, aí ó, videozinho dourado. 2, 3, amizade! Olha aí as garotas de Ipanema. Isso aí, gurizadinha, banho tomado por aqui, dia encerrado. Eu vou voltar para encerrar o vídeo lá em Venâncio, tá? Mas para não deixar de mostrar, porque elas ficam bravas, meu staff, que veio me acompanhar hoje, mamãe, que já virou rotina, vem a Dindinha, que veio pela primeira vez aí na competição. Voltamos de Venâncio para encerrar e falar sobre a competição, que foi um pouquinho acima das expectativas. Trouxemos para casa mais 4 medalhas do Campeonato Gaúcho. Cheguei em Venâncio, eram 8h40 da noite, comi um lanchinho rápido e fiquei até agora já são 11 horas, editando os vídeos lá pro Instagram, que eu postei nos stories. Eu quero encerrar esse vídeo aqui, não me prendendo no e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, mas sim nas coisas que deram certo e que eu acho que foram fundamentais para eu ter conseguido correr bem, tá? Eu realmente gostei das marcas, achei que eu fosse correr muito pior do que eu corri, e mesmo não tendo treinado, coisa que eu já falei 30 mil vezes nesse vídeo, eu fico muito feliz de ter me sentindo bem na prova. Primeiro de tudo, soube respeitar o meu momento da lesão. Tentei por alguns momentos fazer alguns treinos e quando eu vi que não ia dar, eu simplesmente aceitei e não fiquei insistindo, porque isso seria obviamente uma burrice. Segundo ponto, a pliometria que eu consegui encaixar e direcionar nas últimas 2 semanas me potencializou muito, porque eu estava muito lento, eu tinha perdido muita força e essa pliometria fez total diferença. Preciso com certeza ajustar muitas coisas na parte pliométrica pro restante da minha preparação para o Troféu Brasil, que é algo que eu vou comentar rapidamente no final ali, mas foi algo que realmente eu acertei muito, tá? Tirei um pouco daquelas cargas excessivas da academia também, trabalhei mais contatos rápidos e com certeza isso me colocou de volta no game ali para correr rápido, correr marca boa. Fiquei a 1/100º do meu PB nos 200 metros e se eu pudesse definir o resultado e acreditar algo, é justamente essa experiência, essa bagagem que eu já tenho, que me fez cometer estes acertos dessa vez, tá? Outra coisa também importante, a terceira coisa, é a relação à minha organização alimentar, que nesse período que eu estava meio mais para baixo do que para cima, eu me larguei um pouco, mas agora nessa última semana de preparação eu consegui me alinhar novamente.
Ontem à noite, lá em Porto Alegre, me permiti comer um hambúrguer para relaxar. Comi até mais do que precisava, fiquei de barriga cheia, estufado, fui pegar no sono, já era meia-noite quase. Mas essa organização alimentar que eu fiz e durante o dia também, lá em Porto Alegre ontem, foi bem positiva, tá? E durante a competição também. Por quê? Porque vocês viram aí que foi ocorrendo atrasos, isso e aquilo, e normalmente eu almoço na metade da competição ali, porque tem uma pausa, mas eu optei por comer apenas um sanduíche, uma barrinha de proteína, por saber que durante a semana eu estava com o meu aporte de energias bem feito, bem estabilizado, então não iria fazer diferença eu comer muito durante a competição, e isso poderia mais me prejudicar do que melhorar qualquer outra coisa para mim. E aí eu não comi muito, comi pouco, me senti bem a competição inteira, me senti bem depois do 400 que eu corri, e que inclusive eu corri para 49,2, tá? É importante salientar isso, que o meu PB no 400 livre é 49,7, eu acho. Então, teoricamente, eu corri minha melhor marca da vida nos 400. Mas voltando, tá? Me senti bem entre uma prova e outra, mesmo com toda a perturbação dos atrasos, isso e aquilo, que foi algo que me deixou um pouco tenso em alguns momentos, mas eu soube ter a calma e a paciência de contornar esses momentos um pouquinho perturbados dentro da competição. E, sem dúvida nenhuma, experiência, resiliência contou muito para que eu chegasse no Campeonato Gaúcho e conseguisse fazer esse vídeo, terminando ele, me consagrando pentacampeão, 5 anos consecutivos sendo campeão dos 100 e dos 200 metros, tá? Tô muito feliz, ganhamos ainda o revezamento 4x400, que fazia muito tempo que eu não ganhava essa prova, ficamos em segundo no 4x100, com uma margenzinha para melhorar ainda, mas estou bastante feliz com os resultados e com as marcas, porque eu sei que nesse período agora que eu vou ter de 10 semanas até o Troféu Brasil, é só questão de ajustar detalhes, melhorar alguns aspectos da minha prova de 100 metros, que com certeza vai sair um resultado muito bom, cara. Eu acho realmente que eu posso novamente correr minha melhor marca da vida. Vou começar a focar também um pouquinho na prova do salto em distância, fazer alguns trabalhos técnicos do salto, de umas corridas de aproximação para não chegar e do nada lá me lesionar. E também acredito que eu possa vir saltar bem, se eu conseguir continuar encaixando essa parte, principalmente da pliometria dentro dos meus treinos, beleza? Obrigado a quem chegou até aqui, sejam bem-vindos ao canal do Pentacampeão Gaúcho de Atletismo. Valeu!